Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Meninos Eu Vi. Cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias serão dissecados aqui por mim, Rodrigo James. Mas não se preocupem, porque eu não tenho a menor pretensão de ser erudito e falar palavras difíceis que você não entende. Meu estilão é papo reto, uma conversa franca com você, caro ouvinte, sobre essas obras e por que eu acho que elas são interessantes, ou não, porque eu também vou desindicar algumas coisas. Se é que essa palavra existe, se não existir, eu acabei de inventar. Porque nem só de bons filmes e séries é feita a nossa vida, não é? Mas antes da gente começar, vamos a algumas coisas que você já deve estar se perguntando. Pergunta número 1. Quem é você, Rodrigo James? Bom, lá no meu currículo tem publicitário, jornalista, crítico de cinema, produtor audiovisual. Mas eu gosto de dizer que eu sou um curioso sobre este universo audiovisual desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Ah, mas por que você resolveu fazer um podcast se você já tem um canal lá no YouTube, onde você faz mais ou menos a mesma coisa? Bom, em primeiro lugar, porque eu vou dar uma pausa no YouTube, mas você pode sim acessar lá para ver os vídeos antigos, tá? Tá lá no @Rodrigo James lá no YouTube. Em segundo lugar, porque eu não quero que você fique prestando atenção mais no meu rosto, no cenário do vídeo, no meu óculos, na iluminação, no fundo. Eu prefiro que você seja embalado ou embalada apenas pela minha voz. E em terceiro lugar, bom, porque eu sou fã do formato podcast. O primeiro podcast que eu fiz na vida foi em 2004, acreditem. E eu acho que para isso aqui que eu tô fazendo, o podcast ainda é o melhor formato. Ah, James, mas por que a gente precisa de mais um podcast sobre cinema? Bom, porque sim. Mas olha, eu te prometo que esse não vai ser só mais um podcast sobre cinema. Eu vou tentar ir além, promovendo uma conversa sobre cinema, sobre séries, sobre audiovisual em geral, com tentáculos para nossa vida, para o nosso dia a dia. Quem já me acompanha em outros projetos, como o outro podcast sobre cinema que eu fazia com 3 amigos, o Cinema Etc., procure aí na sua plataforma de podcast predileta, sabe muito bem do que eu tô falando. Mas e aí, qual vai ser a periodicidade disso aqui? Semanal. Mas não tem dia certo, nem número de episódios definidos durante a semana. Porque tem semana recheada e tem outras que a gente não tem nada pra assistir, não é? O que eu te recomendo é seguir o Meninos Eu Vi no seu agregador de podcasts favorito e ir ouvindo. Ou então, pra saber quando é que eu vou publicar novos episódios, me segue aí nas redes sociais. Eu tô lá no X, o ex-Twitter, no Instagram e no Threads como @Rodrigo James. E eu te recomendo também seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e cadastrar, é só ir no malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Por fim, como é que você faz para falar comigo, hein? Basta me cutucar aí em uma das social medias ou acessar o site da minha produtora, o cotonizio.com.br. Cotonizio se escreve com C e S, ok? E aí você usa a caixa de mensagens que tem lá para mandar a sua. E antes da gente começar, você entendeu o título desse podcast? Qual é a referência? Bom, essa frase já foi música, já foi dita em novela da Globo, mas a origem é um poema, Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, que narra o drama de Ijuca Pirama, aquele que vai morrer, último descendente da tribo Tupi, que é feito prisioneiro de uma tribo inimiga. Movido pelo amor filial, pois o índio Tupi era arrimo de seu pai, velho e cego, Ijuca Pirama, contrariando a ética do índio, implora ao chefe dos Timbiras pela sua libertação. E aí, o trecho que contém essa expressão é o seguinte, abre aspas. Um velho Timbira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos eu vi. Fecha aspas. Então, feitas as apresentações e disclaimers, vamos para o primeiro episódio propriamente dito? Won't you help to sing these songs of freedom
is all I ever have. Redemption songs. When you write that? All my life. Eu tenho um problema com cinebiografias. Não é um problema que me acompanha desde o início da minha vida, até porque eu já assisti a muitas cinebiografias, mas essa condição, digamos assim, não vou chamar de um problema, se acometeu sobre mim nos últimos tempos, principalmente com duas cinebiografias. Na verdade, uma problemática e outra não. Calma que eu explico. Se você está no planeta Terra, você conhece Bohemian Rhapsody, não a música do Queen. Estou falando aqui nesse podcast da cinebiografia do Queen, que ganhou aí vários Oscars, em especial o de melhor ator pro Rami Malek, e melhor montagem. Esse filme ganhou o Oscar de melhor montagem. É inacreditável. Bom, por esse tom já deu pra você perceber que eu não sou lá um fã de Bohemian Rhapsody. Eu estaria mentindo se eu dissesse aqui pra vocês que quando eu assisti numa cabine de cinema pra jornalistas, eu não fiquei emocionado. Foi até meio complicado sair dali, porque jornalista, crítico, você sabe, né? Tem aquela empáfia, então ninguém demonstra muita opção ali numa sessão em especial para críticos, jornalistas e por aí vai. Mas eu tava assim, com uma lagriminha no rosto, assim como outros amigos que estavam ali assistindo, e eu vi direitinho as lagriminhas saindo. Enfim, o tempo passou, eu reassisti Bohemian Rhapsody e eu vi que é um filme extremamente problemático, em especial a performance do Rami Malek, uma performance super caricata, uma performance que não faz jus ao personagem Freddie Mercury. Isso sem falar nas 1001 histórias e passagens da vida do Queen, que depois eu fui encaixando e percebendo que foram colocadas até de forma problemática. Mas isso é o fã do Queen falando. E aí que começou o meu problema com cinebiografias. Em especial porque um ano depois a gente teve a cinebiografia, se é que dá pra dizer que aquilo era uma cinebiografia, do Elton John, que é a Rocketman. Rocketman é o oposto de Bohemian Rhapsody, é tudo que Bohemian Rhapsody deveria ter sido, porque Rocketman sim pega algumas passagens da vida do Elton John e constrói uma história lírica sem pretensão nenhuma de ser cronológica, sem pretensão nenhuma de ser fiel às vezes à realidade, e sim constrói um filme interessante. Muita gente, inclusive, reclamou de Rocketman, algo que eu tô exaltando aqui, que é essa capacidade que o filme teve de não ser fiel à realidade. E aí começou esse meu problema com cinebiografias. Porque quando você assiste uma cinebiografia, em especial de um músico, de um artista famoso que tá ali no seu imaginário, você tende a encaixar as coisas na sua mente. Você quer que aquele filme te conte, tintim por tintim, como era a vida daquele artista, que seja um filme cronologicamente viável, que te conte ali a ascensão e queda, se for o caso, daquele artista, daquela banda, daquele artista, enfim. Só que cinebiografias, elas não são a realidade. E é aí que começa o problema com esse formato. A cinebiografia, quando qualquer um de nós vai assistir, a gente tem a tendência a achar que aquilo é a realidade, mas, atenção, ela é baseada em fatos reais. E essa palavra baseada em fatos reais, essa expressão, dá ao roteirista a prerrogativa dele poder fazer o que ele quiser. Ele pode inverter a situação, ele pode contar a história de uma maneira que não corresponde à realidade. Eu sempre digo sobre cinebiografias que se você quiser ver a história daquele artista com princípio, meio e fim, como ela realmente aconteceu, vá ver um documentário. Mesmo assim, nem sempre os documentários são fiéis à realidade, porque eu sempre digo que se você colocar uma câmera na frente de alguma pessoa, ela já tá ali interpretando um certo personagem. Mas isso é papo pra outra hora. Vamos voltar então para cinebiografias. Por isso que eu acho a do Elton John, Rocketman, muito mais honesta
honesta, porque aquele filme, desde o início, deixa claro que não vai ser fiel à realidade, que vai pegar os fatos do Elton John e construir uma história. Eu gosto muito mais de Rocketman do que de Bohemian Rhapsody. Agora, por que eu tô falando de duas cinebiografias de músicos? Porque o nosso assunto hoje é uma cinebiografia de um músico, que é Bob Marley, One Love. E quando eu fiquei sabendo que Bob Marley seria alvo de uma cinebiografia, já me deu um frio na espinha, porque mexer com Bob Marley, olha, mexeu com Bob Marley, mexeu comigo, tá? E aí eu fui assistir sem nenhuma expectativa. Tirei toda a expectativa do meu ombro, todo aquele peso Bob Marleyano do meu ombro e fui assistir até com o peito aberto. E olha, dizer pra vocês que é um desperdício de tempo, eu estaria mentindo. Até porque, nas pouco menos de 2 horas ali de projeção, eu fiquei entretido com aquela história. Eu acho que o filme tem um grande acerto, que é não fazer aquele tipo de cinebiografia, princípio, meio e fim. Bob Marley nasceu lá na Jamaica, gravou seu primeiro disco, sucesso mundial, não sei o que, e morreu. Ele faz um recorte da vida do Bob Marley num período que politicamente a Jamaica, seu país natal, estava em frangalhos, digamos assim. É o período compreendido entre aquele atentado à vida do Bob Marley ainda na Jamaica até o show que ele faz depois gratuito na volta dele para Jamaica. Entre esses dois momentos tem ali toda a concepção e gravação do disco Exodus, que é por muitos considerado o melhor disco do Marley, por mim inclusive, e considerado um dos melhores discos da história do pop, da humanidade. Já foi eleito o melhor disco do século XX, por exemplo, pela revista Time. Então esse é o recorte de Bob Marley, One Love. Qual é o problema? Existe um filme muito melhor a ser contado do que o que a gente viu. Essa cinebiografia, vamos chamar assim, só para você entender, é um filme flat, um filme quadrado, um filme até careta. E se a gente for pensar em Bob Marley, caretice passa longe. Sim, a gente tem o Bob Marley fumando maconha o tempo todo e isso faz parte da vida dele. Isso de forma alguma poderia ser retirado desse filme. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é do formato. Eu acho que o Bob Marley mereceria muito mais um filme lírico como Rocketman do que esse One Love que eu acabo colocando ali na mesma categoria de Bohemian Rhapsody. É interessante, sim, a gente ver o pensamento do Bob Marley, por mais que eu, fã de Bob Marley, ache que ele tá bem diluído aí e em alguns momentos acho que até caricato demais. Sabe aquela história de vamos contar a história do Bob Marley para o mundo ocidental, principalmente para o mundo branco, e vamos colocar esse personagem quase como um deus propagando frases e expressões e pensamentos interessantes para que o mundo branco pudesse absorver aquilo e, enfim, achá-lo exótico e consumi-lo como um artista exótico. Essa foi a minha percepção ao assistir esse Bob Marley One Love. Eu não acho que esse filme faz jus ao que foi o personagem Bob Marley. Mas até aí, vamos voltar ao que eu falei lá atrás. É uma cinebiografia, então é a opção do diretor Reinaldo Marcus Green, que você conhece lá do filme King Richard, com Will Smith, que fazia o papel do Richard, o pai das irmãs Williams, Serena e Venus Williams. Aquele sim eu achei um filme até mais interessante do que essa abordagem agora desse One Love. Enfim, é a opção do Reinaldo Marcus Green, mas eu fiquei com a impressão de que existe um filme muito mais rico e muito mais lírico que poderia ser feito com a obra do Bob Marley, com a vida do Bob Marley e até com o pensamento, com as expressões do próprio Bob Marley. Bob Marley One Love é estrelado pelo Kingsley Ben-Adir, que se você procurar, você já viu vários filmes dele. Ele esteve em Barbie, por exemplo, é um dos Kens de Barbie, o Ken negro. Ele teve naquele filme One Night in Miami, ele teve em Rei Arthur, ele teve na série Invasão Secreta da Marvel.
Mas esse é, com certeza, o papel em que ele mais se dedicou. Eu, de certa forma, no início eu tive um pouco de dificuldade de ver o Kingsley Ben-Adir ali interpretando o Bob Marley, mas à medida em que o filme foi se desenrolando, eu consegui conectar as duas coisas e sair do ator e entrar no personagem. O papel da Rita Marley, a esposa do Bob Marley, é da Lashana Lynch, que tá aí em vários filmes da Marvel, por exemplo, no The Marvels, no Capitão Marvel, Doctor Strange. Ela tava naquele filme A Mulher Rei e ela interpretou a Agente 007 no último filme do agente secreto James Bond, o No Time to Die, o Sem Tempo pra Morrer. Apesar de eu ter tido essa dificuldade com o Kingsley Ben-Adir no início, os dois sim estão muito bem e acho que são duas boas performances. Se esse filme tivesse sido lançado no ano passado ou alguma coisa assim, talvez eles fossem até cotados para esses prêmios de início do ano, Oscar, Globo de Ouro, mas enfim, opção da empresa por lançar ele agora. Acho até meio arriscado lançar nesse fevereiro em que as atenções estão voltadas todas para o Oscar, para os filmes que estão indicados para o Oscar, mas vá lá, vai entender a cabeça dos diretores de marketing das companhias de cinema. E aí o filme tem outros probleminhas que estão todos relacionados ao elenco de apoio. Não que o elenco de apoio esteja ruim, mas não explica muito bem quem é o tal do Chris, que na verdade é o Chris Blackwell, o dono da Island, a gravadora que lançou todos os discos do Bob Marley até o fim da carreira dele. E além disso, os próprios personagens que orbitam o Bob Marley ali. Quem é aquele guru, por exemplo, que passa os ensinamentos de Jah pra ele? A própria banda dele não é muito esmiuçada, são todos personagens secundários, coadjuvantes que orbitam o personagem principal. Eu achei isso um probleminha no filme, mas tem muita gente que não vai nem perceber porque o filme, afinal, chama-se Bob Marley One Love e é focado nele e não poderia ser diferente. Então é isso, esse é um filme que se eu fosse dar, e eu vou dar, estrelas pra ele, eu dou 3 em 5. É um filme que nem fede nem cheira, é um filme que a gente vai sair do cinema com a mesma sensação que entrou, não vai mudar a sua vida. Você que é fã do Bob Marley pode até ser que saia com algum tipo de raiva do personagem. Você que não é fã talvez não vá ser um grande ou uma grande fã do Bob Marley depois desse filme, mas eu tenho certeza que você sim vai colocar o disco Exodus ali pra ouvir, até pra você entender um pouco do que é que o filme tá falando, por que esse disco foi tão importante ali na carreira do Marley. Então, com essas 3 estrelas, eu encerro este primeiro episódio de Meninos Eu Vi. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem, espalhem a palavra para os amigos, familiares e eu volto a qualquer momento aqui com mais um episódio falando de filmes, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual nos proporciona. Ah, e claro, falando sobre a vida em geral. Até a próxima!